o candidato Ciro Gomes, com quem a gente vai conversar a partir de agora. São 9 horas e 29 minutos. O Jornal Jangadeiro dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência. Hoje a nossa conversa é com o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT. Ele disputa esse cargo pela 4ª vez. Bom dia, Ciro. Bom dia, grande Nonato Albuquerque. É um prazer muito grande revê-lo. Espero que com muita saúde, junto com a família. Opa. Bom dia para o Yuri. Passei E para toda a gente querida da nossa Jangadeira. Eu acompanho você, sou seu fã. Muito obrigado pelo carinho. Ciro, há 5 meses da eleição, a polarização entre Lula e Bolsonaro pode não ceder espaço para a chamada terceira via, ou para que algum outro nome que fure essa bolha. Com seu nome, ou eventualmente com outra candidatura, você considera que ainda seja possível alterar esse quadro? Completamente, Nonato. Vamos entrar na cabeça do nosso povo. Você é um comunicador popular, tem essa sensibilidade. O Brasil está passando hoje por uma crise social e econômica que não tem precedente. Entre pessoas que cansaram de procurar emprego e voltaram decepcionadas com o não, desemprego aberto, isso se chama desalentado, que desistiu de procurar emprego, o desemprego aberto e a informalidade mais selvagem da história do Brasil, nós estamos falando de 70 de cada 100 trabalhadores. 70 de cada 100. Aí a renda é a pior renda média desde que se mede esse índice. O sintoma disso é o salário mínimo, que tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos e só perde para o salário mínimo da Venezuela, que está num caos institucional completo. Depois você tem a inflação, a mais alta inflação por mês de abril nos últimos 27 anos. Quem está falando aqui é quem ajudou a fazer o Plano Real. Não é? Você tem uma inflação que é a maior dos últimos 17 anos. A carestia está invadindo o lado brasileiro. E o sintoma mais doído disso é a política do governo no gás de cozinha, no querosene de aviação, das passagens aéreas, no diesel dos transportes que mexe no preço de tudo, na gasolina do taxista, na gasolina do motorista de aplicativo. Olha, meu irmão, a inadimplência das famílias brasileiras que estão numa conta de cada 100 famílias que estão nos ouvindo agora, 78 estão super endividadas. É o maior endividamento familiar da história do Brasil. E isso leva, com juros abusivos que estão subindo nesse instante no Brasil, leva 65 milhões de pessoas à humilhação diária do nome no SPC, aquela ligaçãozinha chata de manhã, de tarde e de noite, venha pagar sua conta, senão eu vou tomar sua geladeira. Essa é a vida do nosso povo. Essa é a vida do nosso povo, para quem não tiver trocado o coração por uma pedra. E resultado, chega um pesquisador numa hora dessa e pergunta: você vai votar em quem? A tendência das pessoas é votar nos mais conhecidos. Mas não há uma convicção ainda. Por quê? Porque a eleição está muito distante do centro das preocupações do povo brasileiro. Só com o tempo, ali, julho, né, que você começa a informar para o povo que de fato vai ter uma eleição, que a eleição vai acontecer em outubro, ele começa a perguntar de verdade quem são os candidatos, ele tem uma inclinação para ter uma opção entre os mais conhecidos. O Bolsonaro é o presidente, por bem ou por mal, está todo dia na televisão falando besteira, né, criando confusão aí com as instituições, trocando o debate, em vez de cuidar da inflação, cuidar do emprego, está cuidando de criar confusão com o Supremo Tribunal Federal, inventando temas para invadir a religiosidade do povo, a moral da família brasileira. O Lula fala 1000 besteiras por dia, mas também é o mais conhecido dos homens públicos. Toda eleição de 89 para cá, o Lula é o mesmo candidato toda hora e está cansado, envelhecido, falando bobagem. Paciência, paciência. Não é porque seja fácil para mim, é muito difícil, muito mesmo. Eu vou precisar que Deus me ajude muito, que eu tenha paciência muito, que eu tenha humildade para suportar a humilhação. Outro dia eu estava andando em Ribeirão Preto, numa feira de máquinas e implementos agrícolas, cara, vai para o Ceará, Paraíba. Quer dizer, você sofre a discriminação de ser nordestino, e o diabo e não sei o quê, mas eu vou lutar porque o Brasil não aguenta mais essa polarização adiante. Então sim, eu tenho muita esperança de quebrar essa polarização e oferecer ao Brasil um caminho de futuro. Já que falou aí, né, exatamente sobre a discussão da feira agrícola, muita gente reclama que você reage, a compulsão por reagir a um ataque contra esse tipo de preconceito, não é isso? Veja, Nonato, eu sou uma pessoa que eu não estou trancado dentro de bolha. Então, se você olhar o seguinte, qual foi a última vez que o Lula entrou num avião de carreira, entrou numa fila de aeroporto? Faz 25 anos. O Lula só anda em jatinho dos grandes empresários a quem ele beneficiou extraordinariamente. Eu ando na rua.
Percebe? Eu não gosto de aparato de segurança. Não gosto. Vou nos restaurantes, as pessoas aqui em Fortaleza me veem nos bares, nos restaurantes, sabe? Então eu estou super exposto. Então eu tenho que me cuidar, tá todo mundo me dizendo que eu tenho que me cuidar, tá bom, mas eu ando na rua. Eu não estou trancado em bolha. E aí, veja, as pessoas às vezes esquecem, me consideram tal como se eu devia me comportar como se eu fosse agora já o presidente da República. Eu não sou. O meu último mandato, irmão cearense que está me ouvindo, eu sou muito agradecido por isso, é uma honra muito grande. Meu último mandato foi em 2006, Nonato. Eu não sou um político profissional, eu não faço da política meio de vida, eu gosto da política, é a minha vocação, mas eu sou professor, sou advogado, faço palestras de economia aqui no estrangeiro, sou muito bem remunerado por isso e estou na política por vocação, não é por meio de vida. Então, veja, eu sou um cidadão como qualquer outro. Então você, Nonato Albuquerque, com esse jeito pacífico, de cavalheiro, de gente boa, está com a sua esposa isso é avaliação sua, pacífico. Não, mas assim, foi o que aconteceu agora em Ribeirão Preto. Eu fui lá visitar uma feira de implementos agrícolas a convite deles, foi super bem recebido. E isso a imprensa não mostra, porque é normal, não estou queixando, porque a imprensa mostra o que é exótico, o que é inusitado, o que é normal. Não. Então fui muita foto, muita reunião, muita gente me elogiando e tal. Falei com o presidente nacional da ABIMAC, trocamos ideias sobre a política industrial do Brasil e tal. Quando eu estou andando, vem um grupo de pessoas e começa: Bolsonaro, eu aguento. Quem olhar o filme, eu estou andando. Andando o que é? Saindo de perto. Aí eu brinco, não tão depressa que pareça frouxidão e covardia, mas também não tão devagar que pareça provocação. Continuei andando e aguentei tranquilamente. Aí os caras foram baixando, até chegar no limite. Aí, cearense, vai pra casa, Paraíba. Aí. E começou. E aí essa vagabunda aí, meu irmão, foi com a minha mulher, ó. Nossa. Aí eu faço o quê? Não tem sangue de barato. Não, né? Peço a Deus que me ilumine. Eu faço o quê? Eu estou perguntando às pessoas. Ok, eu posso ir para uma bolha, mas isso é o que eles querem. Por quê? Porque o Lula está numa bolha, só vai na boa, só vai para reunião que tem detetor de metal, não entra em nenhum lugar que não tenha sido antes as credenciais distribuídas, só conversa com convertido e tal. O meu ramo é outro, meu irmão. Eu tenho que subir o morro, eu tenho que ir para a favela, eu tenho que encarar, porque eu preciso mudar o Brasil. Pois vamos voltar a esse assunto da polarização ainda. A impressão de que temos duas disputas nesse pleito. Uma disputa entre Lula e Bolsonaro, a de Ciro com Dória. Tebet e você, Ciro, Dória e Tebet, companhia, deve ter outros nomes. Você é considerado o nome da terceira via. As pesquisas estão demonstrando exatamente um crescimento do seu nome. Agora, uma pergunta: por que as forças da terceira via não se unem exatamente para combater esse duo que você nesse momento está demonstrando? Porque o que está em debate, Nonato, não é um conchavo. O que está em debate é um modelo de organizar a economia do Brasil e o modelo de como é que se organiza a política no Brasil. Aí você vai ver, quem é que pode confundir o Lula com o Bolsonaro? São duas pessoas completamente diferentes. Qualquer pessoa que tenha mínimo de seriedade e dignidade sabe que o Lula é uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro. Eu acabei de dizer isso, não foi? Pois bem, pois o modelo econômico dos dois é o mesmo. Qual é o modelo econômico? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. O Lula acaba de anunciar para a banqueirada de São Paulo que vai manter a diretoria do Banco Central nomeada pelo Bolsonaro. Olha, eu estou combatendo isso. Essa é a discussão. As pessoas precisam entender que o que está em discussão não é Chico, Maria ou Manuel. É como é que a gente organiza a economia do Brasil e como é que a gente faz política nesse país. Agora veja bem a política, o modelo de governança política. Meu irmão que está me ouvindo, que não for um radical, um fanático, pare para pensar, depois você decide, fique aí com o candidato que você achar que é bom para o Ceará, é bom para o Brasil. Eu apenas peço que você me ouça com toda a humildade de quem devotou a vida inteira a lutar com decência pelo povo brasileiro e pelo povo cearense. Mas pare para pensar no que eu vou lhe dizer. Qual é o partido do Bolsonaro hoje, Nonato? O partido do Bolsonaro hoje é o partido do Valdemar Costa Neto. Ninguém é obrigado a saber quem é o Valdemar Costa Neto, mas eu sou. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto? É o cara a quem o Lula deu o DENIT, que é o departamento que comanda as estradas, para ele roubar. Ele foi pilhado roubando o dinheiro das estradas, que estão aí tudo esburacadas, não é? E foi preso, e foi condenado. Eu não estou fazendo calúnia contra ninguém. Esse cara era o parceiro do Lula, e agora é o chefe do partido do Bolsonaro. O Roberto Jefferson, também as pessoas esquecem, o Roberto Jefferson que está hoje preso em prisão domiciliar, defendendo o Bolsonaro, insultando todo mundo, insultando as instituições, a Suprema Corte do país, que eu não acho que é um Brastemp, não. Mas ou a gente respeita as instituições ou estamos na selva, na democracia. O Estado de Direito Democrático tem ritos,
tem regras, tem comportamentos que as autoridades e todos nós temos que obedecer, ainda que a gente não goste. Senão é a lei do mais forte. E a lei do mais forte é a violência, que a gente sabe que é um perigo muito grande. Pois bem, onde estava o Roberto Jefferson no governo do Lula? O Lula deu os correios para o Roberto Jefferson roubar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você que tem simpatia pelo Lula, pesquise no Google se é verdade o que eu estou dizendo. O Lula deu os correios para o Roberto Jefferson roubar e o Roberto Jefferson foi pilhado roubando nos correios e detonou o escândalo do Mensalão, que deu no que deu. Zé Disseu preso, toda a direção do PT presa no Mensalão. O Roberto Jefferson era Lula e agora é Bolsonaro, mas ele era Collor antes. Então é disso que se trata. Eles estão fazendo o povo brigar para deixar tudo como está. Tanto do seu ponto de vista do manejo da economia, quanto do seu ponto de vista do manejo da política. Eu estou propondo uma mudança radical dentro da democracia, com um mecanismo bem estudado. Se você quiser, vamos explorar aqui como é que eu faria se fosse tivesse a honra de ser um novo modelo econômico. Eu vou querer saber para que o ouvinte possa. E essa é a diferença. Aí vai o seguinte, o Dória. O que eu tenho a ver com Dória, meu irmão? O que eu tenho a ver com Dória? E não é questão de diálogo, eu dialogo com qualquer pessoa. Mas vamos lá, no prático, qual é a política de preços que o Dória defende para a Petrobras? É assim que fala, meu irmão. Ou você taxista que está nos acompanhando aí na Bandeirantes, na nossa Jangadeiro, eu sou contra a política de preço da Petrobras. Eu vou revogar no primeiro dia. Aí, doutor, os acionistas minoritários que levaram 102 bilhões de reais de lucro só no ano passado, nas costas do taxista, do motorista de caminhão, da dona de casa que não tem conta para pagar o gás de cozinha, eles levaram 102 bilhões e eles querem ver meu fígado. Se eu fosse um taxista, e ele deve estar... Como é que você faria, Ciro, para mudar, mudar essa estratégia que está em cima de lucro para a Petrobras? Pronto, é assim, o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo tem maioria, o Bolsonaro está vendendo a maioria para os estrangeiros, criminosa e corruptamente, vendendo um cargo do Conselho de Administração, que é a maioria, mas eu restauro isso no primeiro dia de governo. Então, repare, vamos falar rápido e depois explicar. Eu troco a PPI pela PPE. Eita, que diabo é isso? Vai perguntar. O PPI é o seguinte, um belo dia, o Michel Temer, que o Lula botou no governo, não vamos esquecer isso, o Michel Temer não tinha voto de nada, o Lula nos conchava, que está repetindo agora com o Alckmin, botou como vice da Dilma, que era uma pessoa completamente destreinada da política e que precipitou o Brasil nessa crise que está aí, que o Lula quer que todo mundo esqueça, que todo mundo votou na mulher, que o Lula indicou, não sei o que e tal, e ela desastrou o Brasil e gerou a revolta que deu no Bolsonaro. Eu estou tentando que Deus ilumine a minha palavra para as pessoas pararem para pensar. Existiria a crise econômica e social e moral e corrupção que deu no Bolsonaro se não fosse a imprudência do Lula, dos conchavos do Lula, botou Michel Temer, o Eduardo Cunha na presidência. Pois bem, um belo dia o Michel Temer disse o seguinte, a Petrobras agora não vai mais cobrar o que ela gasta para produzir, mas um lucro razoável. Ela vai cobrar agora o barril de petróleo pelo preço que ela teria se fosse importar esse barril de petróleo do estrangeiro. Você entendeu? Eu vou explicar. Ali na Praça da Imprensa, aqui do lado, tem um dogão. O caba faz um sanduíche. Quanto é que custa o sanduíche do cidadão? Custa o custo do que ele gasta para produzir, não é? O pão, o presunto, o queijo, o ovo, a manteiga e tal, mas o gás ali, a energia, mais um lucrozinho razoável para ele levar o leite das crianças para casa. E ele não pode estourar esse lucro, por quê? Porque do outro lado da praça aparece outro e leva o freguês, se ele cobrar um preço muito alto. Vamos entender isso, brasileiro que está me ouvindo, meu irmão cearense. Pois bem, a Petrobras gasta, meu caro Nonato, 10 dólares para produzir um barril de petróleo. Eu vou comparar com dólar porque é uma moeda estável no mundo. A Petrobras gasta 10 dólares para produzir um barril de petróleo. E sabe quanto é que ela cobra? Não é os 10 dólares. Ela cobra quanto ela precisaria se ela estivesse importando do estrangeiro o barril de petróleo. Aí papoca a guerra na Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia, o petróleo papoca para 140 dólares, a Petrobras pega o custo de 10 dólares dela e mete no lombo do povo brasileiro, do taxista, do motorista de caminhão, da dona de casa, do gás de cozinha, 140 dólares de custo. E essa diferença vira um lucro exorbitante. Por que ela pode fazer isso? Porque ela tem um monopólio. Você imagina se em Fortaleza só tivesse um dono de padaria? Você acabaria com o monopólio da Petrobras? Eu quebrar o monopólio da Petrobras é uma coisa que ninguém vai conseguir fazer. Por quê? Porque no mundo do petróleo, Nonato, não tem concorrência. No mundo do petróleo, ou 80% são estatais, com preço administrado pelo governo, que é a minha política, ou é um cartel internacional em que as grandes multinacionais, as chamadas 7 irmãs, se combinam.
e jogam juntas, inclusive dominam seus governos, governo americano, governo inglês, governo francês e tal, são dominados pelo interesse estratégico do petróleo. Por que nós criamos a Petrobras? Porque no Brasil sobra petróleo, meu irmão. Se sobra petróleo no Brasil, nós não temos nada que depender de petróleo dos outros. Portanto, a gente pode cobrar do povo brasileiro só o custo de produção, mais um lucro razoável. Quanto é o lucro razoável? Eu sou um cara que procura estudar. As grandes petroleiras têm um lucro de 6, 6,5% de lucro ao ano. A Petrobras é 38%. E ela faz o que para isso? Para aumentar o investimento? Não, ela está desinvestindo. Ela faz isso para pagar a dívida dela própria? Não, ela está deixando a dívida para o futuro. Sabe o que ela faz? Distribui tudo como lucro e dividendo. Distribuiu 102 bilhões, sem pagar um puto de imposto, meu irmão. Só no Brasil. E este assalto foi feito pelo Lula, pelo Fernando Henrique e pelo Bolsonaro, igualzinho. A rebeldia que sua... Então, mas era da política que nós estávamos falando. Pois então, eu sou contra isso. É isso que o Dória é a favor disso. A sua rebeldia, nesse momento que a sua campanha, é exatamente... A rebeldia da esperança. Porque o Brasil tem saída. No primeiro dia eu acabo com essa mamata. Eu sei fazer, eu tenho experiência para fazer e eu não tenho o rabo preso na mão de nenhum interesse poderoso no Brasil. Por isso que eles me detonam diariamente. Eu tenho aqui a fala do Dirceu, que diz assim: pode ser que essa eleição se defina no primeiro turno, mas não porque nós vamos ganhar no primeiro turno, mas pelo esvaziamento total das candidaturas do MDB, do PSDB, das candidaturas Sérgio Moro. Não há, com a exceção, alguém que tenha viabilidade acima de 5%? Quem é o Zé Disseu? Vamos ajudar o seu ouvinte a lembrar. O Zé Disseu é o homem que detonou o escândalo do Mensalão. É o grande chefe desse esquema quadrilheiro do Lula e do PT. É o cara que está condenado hoje a 21 anos de cadeia. Pois bem, esse cidadão, aproveitando a impunidade, está circulando clandestinamente. Por quê? Porque é o chefe da quadrilha que o Lula organizou no poder brasileiro. Olha que dor eu tenho que dizer com essa dureza. Estou dizendo, irmão meu, o Zé Disseu, pesquise no Google, não ouça o que eu estou dizendo aqui. Todo político acaba tendo uma certa inconfiabilidade, embora eu ache que eu me comporto no Ceará como uma pessoa que é até mal falada às vezes, porque fala o que pensa. Eu não peço a você que acredite em mim, entre na internet e pesquise quem é o Zé Disseu. Pois bem, esse homem está aí andando para fazer o serviço do Lula. Aí você diz o seguinte: porra, o Bolsonaro desmoralizou o Supremo Tribunal Federal dando um perdão para um marginal chamado deputado Daniel Silveira, um grande marginal que vem da polícia, dessas coisas que estão acontecendo no Brasil, com 40 punições na carreira de policial, que insultou a violência contra o Supremo vai, se reúne, condena o cara a 8 anos de cadeia, o Bolsonaro dá o perdão. Isso foi um tapa na cara da justiça, do direito brasileiro, e o Lula defendeu. O Lula ficou calado e depois mandou o PT defender esse gesto absurdo do Bolsonaro. As pessoas, por que o Lula fez isso? Ora, o Lula está planejando levar o Zé Disseu de volta para o governo e para isso ele tem que fazer a mesma coisa do Bolsonaro, perdoar o bandido. Só essa explicação. O governo e o nosso país não aguenta mais, eu estou avisando. O Lula está reelegendo o Bolsonaro se a gente não quebrar isso. O governo vem aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Aí eu pergunto a você, como é que você faria? Vamos ajudar o povo a entender de novo? De novo. Por que juro para cima? Tá tudo caro. Por que juro para cima, teoricamente, nos manuais de economia de Chicago, que eles copiam aqui, baixa o preço das coisas? Por quê? Porque o preço das coisas depende da oferta e da demanda. Vamos aqui de novo. Lá no Mercado de São Sebastião, chegou sábado agora, por alguma razão a carga de banana do Baturité ou lá de Uruburetama não chegou. Então, tem pouca banana e todo mundo sábado quer comprar e pode comprar banana. O que acontece com o preço da banana? Sobe. Ou seja, quando a demanda é maior do que a oferta, o preço das coisas sobe. Isso é a inflação de demanda. O que é a demanda? O que é que o povo pode comprar? Eu gosto muito de explicar as coisas para as pessoas ficarem no jogo, para não ficar parecendo que tem um iluminado aí, e entender a minha solução, que é simples. Eu acabo com essa inflação, pelo menos metade dela, em 3 meses. E eu estou aqui, o ex-ministro da Fazenda, que ajudou a fazer o real, tem a minha assinatura nesse negócio aí. Pois bem, vamos voltar aqui. Então, o que é a demanda? A capacidade de comprar do povo. É o dinheiro que o povo tem no bolso, mais o crédito que o povo tem na praça. Isso é a demanda, mais a demanda agregada, que os economistas chamam. Se eu encarecer o crédito, ou seja, se eu aumentar a taxa de juros, teoricamente, eu diminuo a capacidade de crédito do povo
e, portanto, eu diminuo a demanda e aí os preços tendem a se acomodar à oferta. Isto é a teoria, tá certo? Então vamos entender a raiz do problema da inflação no Brasil. Tem mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que as coisas para vender? Ô, pergunta besta, meu irmão. Faz 20 anos que no Brasil a capacidade instalada da nossa indústria está parada entre 20% e 25%. Tem muito menos gente podendo e querendo comprar as coisas do que as coisas para vender que estão sobrando. Portanto, a inflação brasileira não é de demanda. A inflação brasileira é de custo. E aí o que é uma inflação de custo? É assim, o governo pega, opa, nós estamos no Ceará, não é, meu lugar querido, meu povo amado? Meu irmão, se prepara no lombo aí que o Bolsonaro mandou para ti um aumento de 25% da conta de luz. Ô, meu irmão, 25% aumenta em 1/4 a conta de luz do povo brasileiro, do povo cearense, e isso é um decreto do governo. Qual é o efeito, irmão, que está acompanhando nossa conversa aqui, da taxa de juro sobre o preço que o governo aumentou? Zero. Aí diz assim, e qual é o outro pedaço? Por isso que eu digo que eu acabo com a inflação, um pedaço dela, em 3 meses, por conta disso, porque são os preços administrados pelo governo que estão explodindo. O outro preço é o preço dos combustíveis, nós já conversamos 10 vezes aqui. Então veja, nós já conversamos, quem está aumentando os preços da Petrobras, da gasolina, do óleo diesel, é o governo, não é o custo de produção, não aumentou em nada o custo de produção do Brasil, ao contrário. Cada dia que aumenta a produção, ganha escala, o custo de produção do Brasil está caindo. Nós temos hoje a produção de petróleo mais barata do mundo. E estamos cobrando uma das gasolinas mais caras do mundo. Por quê? Porque o governo, de forma corrupta, privatizou a Petrobras. E, lamentavelmente, isso não é o Lula, não é o Bolsonaro. Foi o Lula que vendeu a maior parte do capital não votante da Petrobras para os estrangeiros e para os capitalistas brasileiros. Foi o Fernando Henrique que iniciou essa política. Hoje o governo só tem 0,5% de maioria no capital. E aí o capital privado está mandando e desmandando no Conselho de Administração. Tem que ter um governo que, servindo ao povo, enfrente o capitalista selvagem, estrangeiro, e para isso tem que ter muita marra e saber onde está pisando. Então veja, a inflação no Brasil não tem sensibilidade nenhuma à taxa de juros. O juro brasileiro, hoje, é o maior do mundo de novo. Aí você diz assim, de onde é que você tira essa sua certeza? Do mundo. Nos Estados Unidos hoje tem a maior inflação dos últimos 20 anos. O Bolsonaro, inclusive, fica dizendo que a inflação é mundial e tal. Pois bem, nos Estados Unidos é uma inflação que o juro é negativo. Será que os americanos desaprenderam, não sabem enfrentar a inflação? Porque tem um choque de custo acontecendo. E eles sabem que se aumentar a taxa de juros, eles vão piorar a inflação. Porque é que nem você botar gasolina para apagar fogo. Na Europa, na zona do euro, a inflação é a maior dos últimos 20 anos. Por quê? Porque o gás explodiu de preço por conta da confusão da Rússia com a Ucrânia e tal. Nada disso existe no Brasil, meu irmão. É só assalto por cima de assalto ao bolso da economia popular brasileira. Tem gente falando também, fazendo perguntas. Yuri, vamos lá, manda ver. Vamos lá, Ciro, 2 perguntas aqui dos ouvintes, uma do Eduardo, justamente ainda falando sobre essa questão da economia, perguntando se estoque regulador não seria uma opção para barrar a alta dos preços. E uma pergunta do Arthur, falando sobre a questão da terceira via, por que esses pré-candidatos têm tanta dificuldade de discutir o Brasil? Bom, a primeira pergunta é óbvia, é interessante a pergunta, porque ela é uma resposta. O que ele está falando? O Brasil tem uma inflação produzida pelo governo, que é essa que eu descrevi, o preço dos combustíveis, que está entranhado no preço de tudo, por causa do frete, e o preço da energia elétrica. Então o governo é que administra esses preços e ele é que está produzindo inflação com decretos oficiais. Então os 25% de aumento da tarifa de energia em Fortaleza foi determinação da ANEEL, que é uma agência do governo Bolsonaro. E fica aqui a turma achando que não há razão nenhuma de custo que justifique 25% de aumento. E se você olhar o balanço dessa abusiva empresa ANEEL, você vai ver o lucro exorbitante e ela tem monopólio. Você não pode desligar a energia da Coelce, da antiga Coelce, que é a ANEEL, e procurar o concorrente, porque ele não existe, né? Evidentemente. Então, agora a outra parte da inflação não é o governo que determina, mas o governo pode resolver. Essa eu preciso um pouquinho mais de tempo, que é a inflação dos alimentos. E, de novo, o mundo está vivendo inflação de alimentos porque o mundo não produz alimentos. Por regra, a Europa depende de importar alimentos, a China depende poderosamente de importar alimentos do Brasil, da Argentina, mas o Brasil tem produção de alimentos que sobra muito daquilo que nós precisamos para consumir. Por que os alimentos, então, estão crescendo tanto num país que tem sobra de alimentos? Porque o governo brasileiro, nessa história de sistema econômico selvagem,
resolveu destruir a Cibrazen, a Conab. Eu me lembro. Percebe? Conab, Cibrazen. O que era Cibrazen, o que era Conab? Isso não foi o Bolsonaro. Quem destruiu isso foi o Fernando Henrique, mas o Lula. De novo, é o mesmo modelo econômico. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: quando houver uma safra, na hora da safra, o governo compra para garantir que o especulador não derrube o preço e dê prejuízo ao produtor. Armazena o que for necessário armazenar, e hoje em dia você tem ferramentas de mercado futuro que você só transaciona com papéis. Não precisa nem sequer ter os armazéns para determinados produtos não perecíveis, você guarda só o estoque de papel. Eu compro 1 milhão de toneladas de soja só no papel, para me entregar no mercado futuro, e isso é uma transação que o mundo inteiro que eu sei fazer, que eu faria se eu fosse presidente do Brasil, na mesma hora. Então veja, quando acontece o surto especulativo, o que é que está acontecendo hoje? A China está botando preço no produto brasileiro. E na selva é assim, meu irmão. Quem tem mais grana leva. E o nosso povo está comendo osso, pagando R$27 numa lata de óleo de soja. Por quê? Porque nós não temos dólar para competir com a renda chinesa. Quem é que tem que resolver isso? O governo. Se ele tivesse um estoque regulador, nessa hora ele estaria desovando num preço razoável para a população. Isso o Brasil fazia e não faz mais. A terceira via é uma impostura, desculpe eu dizer isso, da imprensa de São Paulo. A distância entre nós é porque não cabe um conchavo. Eu estava dizendo aqui o que eu tenho a ver com o Dória. O Dória apoiou o Bolsonaro. O Dória é a favor da privatização da Eletrobras, que acabaria tirando da gente a capacidade de administrar a conta de energia elétrica de forma honesta, transferindo para o capital estrangeiro o controle das águas. Nós somos cearenses. Nós somos cearenses. Se essa gente vender a Chesf, nós vamos ter que negociar com um empresário chinês a água do São Francisco, que eu lutei, me sacrifiquei, briguei com Deus e o mundo. O Ciro era o campeão. Eu queria ver, se não fosse o meu jeito de brigar, se tinha água em Fortaleza hoje. Percebe? A transposição do São Francisco me custou muita guerra, muita briga. Eu hoje sou um caba careca porque eu perdi cabelo, fui na luta, enfrentei até bispo, sabe? As pessoas esquecem isso, fica todo mundo aí leviano, esculhambando. Tá bom, se eu for um cara para ser dispensado, me dispense. Eu não vou correr da luta, eu dependo apenas e tão somente do povo do Ceará, que é o sentido da minha vida. Se eu não presto mais para cá, tá bom, eu vou cuidar da minha vida. O que eu não tenho direito é de correr da briga, deixando o meu povo sozinho numa luta tão trágica quanto essa que estão sofrendo. Então veja, quando a gente tem uma concepção, essa concepção tem que ser a base do diálogo. Senão vira um conchavo, meu irmão. Se a gente juntar tartaruga com arame farpado, não nasce um porco-espinho. Sabe, se juntar uma tartaruga, um peba, um tatu, né, com arame farpado, não nasce um porco-espinho. Então é preciso que a gente discuta a causa do problema brasileiro. Por que o país que mais produz comida no mundo está passando fome? Por que o país que mais crescia no mundo faz 10 anos que não cresce? Faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. E o Dória é responsável por esse conjunto de ideias, de sistema econômico e tal. Eu não precisava nem rivalizar com ele, apenas como é que eu vou fazer um acordo com alguém que pensa exatamente como aquilo que eu combato? Tá aí o Lula, passa 25 anos chamando o Alckmin de ladrão, de corrupto, e um chamando o outro de ladrão, de corrupto, se juntam. Meu irmão, esse tipo de conchavo está destruindo o respeito que a política devia merecer no meio do povo. Eu havia deixado uma indagação sobre o impostômetro que registrou na madrugada de hoje, por volta de 1h30, a marca de 1 trilhão, valor que atinge a 1h30, registra a quantia paga pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais desde o início do ano. Na sua campanha você sempre falou de taxação das grandes fortunas. Continua? Sim, mas repare, nós precisamos entender também, desculpa, eu estou meio chato, porque a gente ou bota o povo na jogada para o povo pensar, ou nós estamos pebados. Nós estamos pebados. Então, veja, hoje você tem uma demanda reprimida por políticas públicas monstruosa. O povo se queixa da qualidade da saúde, o povo tem razão. O povo se queixa da precariedade da educação e tem razão. O povo se queixa da precariedade da segurança pública e tem razão. Então, há uma demanda por investimento público monstruosa no Brasil. E o orçamento brasileiro, Donato, é de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. O orçamento é todo o dinheiro que o governo arrecada e todo o dinheiro que o governo planeja gastar. Sabe quanto é que está sobrando para o povo desses 4 trilhões e 800 bilhões de reais? 25 bilhões de reais. 25. E esses 25 o Bolsonaro entregou para a tal emenda do relator 20.
salvo exceção, para negada roubar 30%, 40%. Aí tudo bem, o Ciro é bocão e tal. Eu sei comovidamente que o dinheiro que falta hoje para o pobre miserável cearense comer está sendo roubado às escâncaras pelo governo Bolsonaro com a emenda do relator. Dá para olhar isso com qualquer facilidade. Isso aí eles não me processam porque sabem que eu estou falando a verdade. E essa é a minha dificuldade. Tá? O cara é bocão. Pô, tá bom, eu sou bocão, mas escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou dizendo, vai pesquisar se não é verdade. Aí veja bem, para pagar essa conta, nós precisamos entender para onde é que está indo esse dinheiro. Irmão, 3 trilhões dos 4.800 é juro para banco, rolagem de dívida e amortização da dívida pública. Só para você ter uma ideia, ninguém não sai isso na grande mídia. O Bolsonaro aumentou a taxa de juros Selic em 9 pontos nos últimos 12 meses. Sabe quanto é que custa 1 ponto de aumento na taxa Selic para os cofres do governo? Rivalizando com o dinheiro da saúde, da educação do povo, 60 bilhões de reais. 9 vezes 6, 54. O Bolsonaro passou para os bancos, agora nos últimos 12 meses, para os endinheirados do Brasil, 540 bilhões de reais. Esse é o sistema econômico que o Lula quer manter, que está anunciando explicitamente para homenagear a banqueirada, que vai manter a direção com o Banco Central do Bolsonaro. Porra, então elege o cara aí. Percebe? Elege o cara aí, não tem problema. Eu quero que Deus ilumine a minha palavra para eu ser chato e explicar para a população. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso mudar essa realidade nos 2 planos. Eu posso, por exemplo, uma senhora que está nos ouvindo hoje, uma diarista, paga 40% de imposto na conta do celular, sem nem saber que está pagando. O cidadão que passa o dia aí 14, 15 horas rodando numa motocicleta para entregar uma encomenda dos aplicativos, paga 40% na conta de energia elétrica, de imposto. E os super ricos no Brasil não pagam nada. Então o que eu estou propondo por escrito? O imposto sobre grande fortuna de 0,5%, ou seja, 50 centavos a cada 100 reais de riqueza, só para os ricos que têm fortuna superior a 20 milhões de reais. Sabe quantas pessoas eu alcanço, Nonato? 58 mil pessoas em 210 milhões. Mas eu arrecado 70 bilhões de reais com esse dinheiro. Aí eu posso dizer como é que eu vou fazer uma escola que preste, para botar todo mundo em tempo integral, como estamos fazendo aqui no Ceará. Compreende? Porque se você prometer que vai fazer as coisas e não dizer de onde vem o dinheiro, você é um mentiroso ou um despreparado. Então, repare, no Brasil, deixa eu dizer aqui uma coisa para o fortalezense. A gente paga de IPTU, classe média, paga de IPTU em São Paulo, por mês, o que a imensa fazenda do agronegócio do Centro-Oeste, do Brasil inteiro, paga por ano de imposto territorial rural. O cidadão de classe média morre com 27,5% de imposto de renda na fonte, vocês aqui que são classe média e tal, mas um pobre que ganha R$ 2.050 começa a pagar imposto de renda no Brasil, irmão. Pois bem, no Brasil, só no Brasil, os lucros e dividendos das grandes corporações, inclusive dos bancos, não pagam um puto de imposto. Então, repare, é certo que nós temos um sistema tributário perverso e injusto, mas corrigir significa o seguinte: preservar o dinheiro para a educação, para os investimentos populares e trocar a carga tributária de cima da classe média, do pequeno empresário, para os super ricos. Essa é a minha proposta. Você acha que... Pois não, fica. Você acha que isso pode causar debandada dos investidores para outros países? Isso é a mentira que o Lula e o Bolsonaro anunciam. Veja, se eu cobro 0,5%, o cara vai fazer um cálculo. Se ele tirar o dinheiro do Brasil, esse é o problema. Eles têm medo de mim porque eu sei onde é que as andorinhas dormem. Eu já fui ministro da Fazenda, já governei um estado, já governei uma cidade que é a 5ª maior do Brasil. Essa é a minha diferença. E eu não tenho rabo de palha. Eu não sirvo a 2 senhores, eu só sirvo ao povo brasileiro. Então veja, o IOF, para você tirar dinheiro do Brasil, o Imposto sobre a Operação Financeira, é 0,38. Então eu dou uma calibradinha no IOF e o cara vai escolher se paga IOF para ir embora ou se paga 0,5% para financiar o desenvolvimento do Brasil. Mas deixa eu lhe dizer, os super ricos no Brasil já foram embora. O Brasil é um dos países que tem mais dinheiro de barão fora do país. São 240 bilhões de dólares registrados no Banco Central e a Receita Federal só conhece 40, 45. A diferença, irmão, é sonegação. Esse Sérgio Moro que se apresentou aí botou a mão por cima dos grandes escândalos de evasão de divisa, mas que o brasileiro fique sabendo, o ministro do Banco Central do Lula, Henrique Meirelles, encarregado de vigiar o juro, de vigiar os impostos, de vigiar a taxa de câmbio, guardava o dele no paraíso fiscal.
O atual ministro da Fazenda do Bolsonaro, olha como é igual. O Lula e o Bolsonaro são muito diferentes, mas olha o sistema de manejar a economia. O ministro Paulo Guedes do Bolsonaro guarda a fortuna dele no paraíso fiscal. Então fica muito legal. Eu mando ver imposto no povo brasileiro, eu mando ver taxa de juros no lombo do empresário brasileiro e o meu fica protegido no estrangeiro. Isso é que está matando o Brasil. Chamar de volta, né? Sim, mas você tem, meu irmão, não é campanha para chamar de volta. O que tem que ter um custo, tanto sob o ponto de vista econômico quanto sob o ponto de vista penal, quando se tratar de fraude. Então você deixa a conta de capital escancarada e aí todo mundo vai embora. Você vai aqui, você bota $1 milhão no estrangeiro aqui por telefone no Brasil. Por quê? Porque esse país é um país assaltado. Isso não é o Bolsonaro que produziu, eu quero dizer de novo. Bolsonaro está agravando e piorando tudo, mas isso é um sistema que o Fernando Henrique montou e que o Lula e o PT mantiveram. Você quer um número? Eu vou dar um número. No período do Lula, que o Lula mandou no Brasil, foram transferidos dos cofres do povo brasileiro para essa banqueirada 4 trilhões e 88 bilhões de reais. A fonte é a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres 332 bilhões de reais. Um era com T de tapioca, o outro é com B de bola. Trilhão é dinheiro que gente besta como nós não sabe nem contar. São 1.000 bilhões. E 1 bilhão são 1.000 milhões. Então o jogo é esse. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, parece que o pouco que o Lula fez foi muito. E está aí ele. Ô Ciro, quem é que o senhor preferiria enfrentar um eventual segundo turno? Lula ou Bolsonaro? O Lula. O meu plano é derrotar o Bolsonaro, que é um fascista corrupto no primeiro turno, e derrotar o Lula, que é um demagogo corrupto no segundo turno. De que forma? Qual é a sua maior dificuldade na campanha para costurar alianças, viabilizar palanques estaduais? É o PT? Não, o PT está na dele. O PT disputa as eleições no Brasil desde 89 com o mesmo homem ou com um pau-mandado dele. Isso é uma tragédia. Hoje a gente para pensar nisso, o Lula está cansado. Eu sou amigo do Lula há muitos anos, eu ajudei o Lula muitas vezes, em muitas ocasiões. E hoje os inimigos dele são os amigos de infância e eu virei o inimigo preferencial. Está tudo certo. Está tudo certo. Enquanto eu fui acusado aí de ser agressivo, porque defendi o Lula contra as violências do Sérgio Moro, o Alckmin dizia que a prisão do Lula era muito boa para a estabilidade política do Brasil, pois hoje o inimigo de infância do PT é o Alckmin e eu sou o inimigo preferencial. Está tudo certo. Eu tenho minha linha, sei o que eu estou fazendo, eu sirvo ao povo brasileiro sem qualquer dubiedade e vou me manter, sabe, nessa linha de coisa. Porém, o Lula se corrompeu mesmo, Nonato. O Lula se corrompeu mesmo, que ele não teve o devido processo legal, todo mundo sabe. Mas repare, sabe aquela escandalosa foto dos 51 milhões de reais que foram pilhados no apartamento em Salvador? Lembra do Gedel Vieira Lima? Aquilo aconteceu mesmo, aquela foto é de verdade, são 51 milhões de reais de dinheiro público roubado do nosso povo. Pois bem, o Lula fez um acordo 15 dias atrás com esse mesmo Gedel lá na Bahia. Sabe o Eunício Oliveira, nosso conterrâneo aqui, o Lula deu para ele R$1 bilhão com B de bola de contrato sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Virou um bilionário aqui, sendo um cara de Larva da Mangabeira que veio com a mão para Fortaleza, com a mão na frente e outra atrás. É um bilionário com apartamento no estrangeiro, para me humilhar, comprando apartamento de ações que fazem contra mim, porque eu estou denunciando essas coisas. Eu não vou me cansar não, mas às vezes, rapaz, é injusto. Por que eu estou denunciando essas coisas? O que eu ganho com isso? Eu estou tentando defender aquilo que eu acredito que é a decência, que é a moralidade, que é a miséria do nosso povo, insultada por essa ladroeira geral. E aí eu sou famoso como bocão. Às vezes cansa. Às vezes tá bom, fica aí, rapaz, fica com essa turma aí e tal, eu vou cuidar dos meus netos, cuidar do meu filho e tal. Isso é outro dia, porque eu não tenho direito, sabe? Não tenho direito de correr da luta. Você não está pensando isso não, né? Não estou não. Mas cansa. Às vezes machuca. Às vezes machuca. Eu ver com que leviandade, às vezes, os Ferreira Gomes. Qual foi o mal que nós fizemos nesse estado? Deixa eu puxar a conversa exatamente para cá. O PT vem sinalizando abertamente a simpatia mais com Isolda Sela, que é do PDT. Ela não seria naturalmente a candidata do governo? Sim, naturalmente, se for essa a vontade do povo. Qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é que nós precisamos discutir com o povo o avanço do Ceará e os erros, os aperfeiçoamentos necessários, o próximo passo de um projeto que é responsável, Nonato, sabe, por 100% dos atendimentos em UPA. Sabe quantas UPAs os nossos adversários todos fizeram no Ceará? Nenhuma.
Esse projeto é responsável por todos os hospitais regionais. Existe um hospital regional no Cariri, outro no Centro-Sul, outro no Jaguaribe, outro no Sertão Central. Agora estamos construindo um mega hospital de aplicação na periferia de Fortaleza, ali perto do Itaperi, na UES. Nós temos 60% dos estudantes cearenses em nível médio em tempo integral. Boa parte deles profissionalizantes, já com meta planejada, orçamento assegurado para botar 100% das crianças. Isso tudo é um projeto que está em execução. Certo? Ninguém investiu em segurança pública como o Ceará investiu. Só para você ter uma ideia, comparado com o Rio Grande do Sul, o nosso efetivo triplicou do tempo que eu era governador para cá e o do Rio Grande do Sul diminuiu para 1/3 do que era. Só o Ceará está expandindo. E aqui nós temos motins destruindo a organização, fazendo, sabe, um partido político, felizmente de uma minoria muito pequena, mas de marginais. A periferia de Fortaleza está assustada com as facções criminosas. Bota a mão na cabeça, meu irmão, e pensa quando é que isso começou. Quando eu era governador do Ceará, não existia facção aqui, não. E o que é que falta para definir o candidato? O que falta definir o candidato é a consulta que nós estamos fazendo ao povo. Como eu sempre fiz. Sabe, eu não tenho nenhuma vocação, nunca quis voltar. Eu tive a honra de ser muitas vezes convocado para voltar, nunca quis, porque a minha tarefa é preparar uma nova geração de líderes que estejam à altura da necessidade do Estado. Então nós temos 4 pré-candidatos no PDT, a Isolda Sela, que é uma figura absolutamente extraordinária, que tem agora a tarefa de nos governar todos, né? E todo mundo vai ver a qualidade moral, política, o talento extraordinário que essa mulher, né, tem. Você tem o Roberto Cláudio, que também não é uma aposta no escuro, acabou de se consagrar o melhor prefeito da história de Fortaleza. Não há um bairro, uma comunidade que não tenha testemunhado o esforço extraordinário do grande administrador que o Roberto Cláudio é. Nós temos o atual presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, que é um talento mais jovem um pouco, mas é o líder de líderes, qualificado. Nós temos o Mauro Benevides Filho, que no bastidor seria talvez para ser identificado, merece todas as honras e medalhas, como o grande artífice da saúde financeira do Ceará. É o homem a quem nós devemos, né, a qualidade de sermos o estado muito pobre do Brasil, que tem o maior investimento por cabeça. Você imagina o Ceará ganhar de São Paulo, de Minas Gerais? Isso é uma proeza que pouca gente, não é, acha que não tem importância. Bota aí um meganha qualquer para tomar conta, para ver como isso se desfaz em 6 meses. Então veja, o que é que eu estou fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Levando esses quadros a discutir com o nosso povo. E a tarefa qual é? Vamos recolher do povo o que é que está bom, e vamos recolher do povo o que é que precisa mudar, o que é que precisa melhorar, onde é que está pegando, quais são os erros que nós cometemos para corrigir, que nós temos uma certa autoridade moral, com toda humildade, porque realizamos, não há um setor da vida cearense onde nós não possamos prestar contas, sabe, recorde no Brasil. Nossa educação hoje é visitada mundialmente pelas expressões a que nós devemos aos professores, não é a política, mas nós estamos produzindo isso. E tudo isso pode ir para o lado. Então o que está em jogo é isso. No PT, o que é que acontece? Você tem vários PTs. Você tem Camilo Santana, que tem o nosso voto unilateralmente, independentemente de ter acordo ou não. E é bom que todo mundo saiba que esse acordo vai acontecer se o interesse do Ceará estiver acima. Se for com um negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também. Pronto, aqui está uma informação nova, porque eu não vou me submeter a um lado corrupto do PT, que também existe no Ceará. Não vou me submeter. Por exemplo, o Eunício faz os jantares do Lula e aqui está apoiando a milícia. A dona Luiziane, né, já na eleição passada, se omitiu no enfrentamento do capitão porque está lá entranhada com ele. Por quê? Porque para essa gente, Nonato, é quanto pior, melhor. Quanto mais desastre acontecer, melhor para eles voltarem. Porque eles não suportam a ideia. Qual é o defeito, por exemplo, do Roberto Cláudio? É que o Roberto Cláudio pegou todas as escolas de Fortaleza, nomeado por vereador. 3 anos de greve, percebe? E consertou a escola de Fortaleza, que era a pior avaliação do Ceará, da capital, e ainda estamos sofrendo muito para resolver. Então é isso que está em jogo. Ó. Minha irmã, meu irmão que estão discutindo, todo posto de saúde em Fortaleza, Nonato, por essa gente aí, esse lado corrupto do PT, era nomeado por cabo eleitoral e por vereador. E aí o povo esqueceu, mas é bom a gente lembrar. O povo não ia para o posto de saúde para ser atendido, não. O povo ia para a casa do vereador, entrar numa fila e pegar uma ficha. Deixa eu pegar o tempo aqui, falta 1 minuto só. Você tem, no jogo político, você tem 4 ases. E um coringa. Pois é, e o coringa. Estou me lembrando de um grande quinteto musical que existia no Brasil. Eu ia fazer essa pergunta. Você seria o coringa da história caso... Não, meu ciclo no Ceará está encerrado. Eu não digo que a renovação é necessária
para os outros. Eu já tinha dito isso ao Tasso, lá atrás, quando ele e o Lúcio Alcântara, na sucessão do Lúcio Alcântara, generosamente, para minha grande honra, ofereceram fazer um acordo sem disputa para eu ser o candidato único. Quem seria o Coringa? Seria o Cid? Olha, o Cid é um quadro muito talhado, mas a nossa responsabilidade agora é preparar novas lideranças para o Ceará. Isso é que é muito importante. O Ceará está ameaçado. Esses bocado comido, se for esquecido, o Ceará está ameaçado. Para botar a perder isso é muito fácil, é muito rápido. Mas que o povo vote como achar que deve. Quem sabe não esteja na hora, né, da gente fazer aquilo depois de mim virar quem bom me fará. Às vezes a gente esquece as coisas e quer se arriscar. Ok, que Deus abençoe. Eu vou lutar muito, muito mesmo, para proteger o meu Estado e o meu povo. Mas que se faça a vontade do povo. De volta para o futuro. No caso da terceira via não for viabilizada, quem você votaria no segundo turno? Eu não sou da terceira via, nunca fui. Eu sou um outro projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim. Procurarei responder a todas as demandas do povo brasileiro com políticas públicas claras. Vou dizer de onde vem o dinheiro, vou dizer quais são os interesses que eu vou privilegiar, quais são os interesses que eu vou punir. Meu serviço é ajudar o povo brasileiro a achar um caminho que nos liberte do passado e do ódio. Portanto, eu vou votar em mim no segundo turno. Não duvide disso. Obrigado, Ciro. Um grande abraço para você. Um abraço para você, Nonato. Fico muito feliz de revê-lo. Eu também.